O relógio marcava 5h45 da manhã quando Helena Moraes entrou no edifício principal do Grupo Transbrasil, empurrando seu carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos do andar executivo. Caminhava com passo firme, sem fazer ruído, como se conhecesse cada canto daquele lugar de memória. E conhecia. 10 anos limpando as mesmas paredes, as mesmas mesas, os mesmos elevadores. Para todos naquela empresa, ela era simplesmente Dona Helena, a faxineira. Os funcionários a cumprimentavam sem realmente olhá-la. Os executivos falavam de dinheiro e projetos milionários como se ela não existisse. Apenas alguns jovens novos a tratavam com respeito até aprenderem que naquele escritório, olhar para o pessoal da limpeza era mal visto. Helena, no entanto, nunca discutia. Escutava. Sempre escutava. Cada manhã, enquanto limpava os corredores, ouvia as conversas dos diretores que chegavam cedo. Fofocas, arrogância, risos sobre os erros dos outros. Ela mantinha a cabeça baixa, mas cada palavra ficava gravada em sua memória. Sua história com o Grupo Transbrasil havia começado muitos anos atrás, quando ainda morava em Ribeirão Preto, São Paulo. Tinha 25 anos e era casada com Tiago Moraes, um homem trabalhador com sonhos tão grandes que às vezes pareciam impossíveis. Juntos, haviam passado noites inteiras revisando planos de negócios na mesa da cozinha. Tiago tinha a energia e as ideias, mas Helena era quem via os detalhes, quem notava os erros que ninguém mais via. Foi ela quem propôs converter as rotas de transporte de sua família numa empresa formal. Assim nasceu a ideia que, com o tempo, se transformaria no Grupo Transbrasil. No começo eram apenas Tiago, seu sócio Ricardo Santos e um escritório minúsculo com uma mesa compartilhada. Helena, embora não aparecesse nos documentos, foi quem colocou o dinheiro inicial, a herança de seu pai. Ela insistiu em deixar tudo no nome de Tiago, confiando que o papel não importava enquanto houvesse lealdade. "Põe no seu nome, amor", disse ela uma noite. "Não precisamos que o mundo saiba quem deu o dinheiro." "Você tem certeza?" perguntou Tiago. "Claro, confio em você." E durante anos tudo correu bem. Até que uma noite, enquanto Tiago dirigia pela rodovia Anhangueira rumo a Campinas, um caminhão invadiu sua pista. O acidente foi instantâneo. Ele tinha 30 anos. Helena, com 28, ficou sozinha, sem marido, e sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Durante o velório, Ricardo falou com tom frio, mais preocupado com os negócios que com a perda. "Vou fazer o que puder para manter a empresa funcionando", disse sem olhá-la nos olhos. Semanas depois, Helena descobriu que ele havia alterado os papéis, apagando todo o rastro do nome de Tiago e, consequentemente, do dela. Quis enfrentá-lo, mas algo dentro dela disse que não era o momento. Guardou os documentos originais, os que Tiago havia assinado no início, e ficou em silêncio. Passaram 3 anos. O Grupo Transbrasil cresceu enormemente e Ricardo contratou um jovem ambicioso, Gustavo Andrade, um MBA arrogante que sabia mais de imagem do que de logística. Helena ouviu uma vez na televisão falando sobre sua empresa. Sua empresa. As palavras arderam por dentro. Pouco depois viu um anúncio grudado num mural comunitário. "Solicita-se pessoal de limpeza para escritórios corporativos em São Paulo." E embaixo, o logo da Transbrasil. Naquela mesma tarde, Helena pegou um ônibus, colocou um boné velho e apresentou uma solicitação com nome diferente. Ninguém a reconheceu, nem Ricardo nem Gustavo. Assim começou sua nova vida. 10 anos limpando sua própria empresa sem que ninguém soubesse. Durante esse tempo, viu como o ambiente se tornava cada vez mais tóxico. Executivos prepotentes, funcionários mal pagos, demissões injustas. Às vezes se perguntava se Tiago estaria orgulhoso ou envergonhado do que seu sonho havia se tornado. Uma noite, enquanto passava o esfregão pelo 6º andar, escutou risos atrás da porta da sala de reuniões. Era Gustavo. "Se não gostam do salário, que se mandem", dizia com tom debochado. "Tem milhares esperando o lugar deles." O grupo de executivos explodiu em gargalhadas. Helena ficou imóvel, apertando o esfregão com força. Não chorou. Apenas soube naquele instante que havia chegado o princípio do fim para eles.
Desde aquela noite, começou a escrever numa pequena caderneta preta nomes, datas, frases, injustiças. Tudo que via e ouvia, anotava com precisão. Era sua forma de limpar, mas desta vez não pisos, mas consciências. E quanto mais escrevia, mais clara ficava sua missão. Esperaria o necessário, porque a paciência também era uma ferramenta. E quando o momento chegasse, o golpe seria limpo, direto e silencioso, como uma vassoura deslizando sobre o mármore. Com o passar dos anos, Helena se tornou parte invisível da paisagem do Grupo Transbrasil. Ninguém reparava nela, exceto quando precisavam que limpasse algo urgente. As segundas-feiras eram as piores. Xícaras esquecidas nas mesas, restos de comida nas salas de reunião, papéis jogados por todo o chão. Mas o que mais a incomodava não era a sujeira, e sim as conversas que tinha que escutar. Não entendo por que continuamos pagando tanto para o pessoal da limpeza, disse uma vez uma mulher de voz aguda entrando no banheiro com o celular na mão. Nem que fizessem algo importante. Helena estava lá dentro limpando os espelhos. A mulher nem sequer notou sua presença. Quando saiu, Helena apenas murmurou para si. Se soubesse quem assina seu contra-cheque, não falaria assim. Às vezes pensava que sua paciência tinha limites, mas lembrava das palavras de seu marido. O poder não se grita, se demonstra. Então continuava dia após dia com um sorriso tranquilo e o olhar baixo. Por fora, parecia resignada. Por dentro, era uma tempestade calculando seu próximo passo. Uma quinta-feira à tarde, enquanto passava o pano no corredor do 7º andar, um jovem a cumprimentou com um sorriso sincero. Bom dia, dona Helena. Era Ricardo Santos Filho, o filho do antigo sócio de seu marido. Tinha apenas 24 anos, cabelo castanho claro e uma gentileza que não parecia herdada. Bom dia, jovem, respondeu ela, um pouco surpresa de que alguém com aquele sobrenome se dirigisse a ela com respeito. A senhora trabalha aqui há muito tempo? Perguntou ele. Bastante, disse limpando a moldura de uma porta. Já vi passar mais chefes do que me lembro. Riu sem suspeitar do duplo sentido de suas palavras. Pois a mim acabaram de dar uma chance como estagiário. Meu pai diz para começar de baixo. Helena o olhou com uma mistura de ironia e curiosidade. De baixo se aprende tudo, jovem. Só não esqueça de olhar bem onde pisa. Ricardo Filho não entendeu completamente, mas simpatizou com aquela senhora de uniforme amarelo. O que ele não sabia era que Helena estava anotando em sua caderneta cada nome dos que participavam das reuniões onde ele servia café. Aquele rapaz, sem saber, seria uma peça importante em seu tabuleiro. Dias depois, Helena teve um encontro inesperado com um homem no estacionamento. Ele estava revisando uns documentos dentro de uma van com o logo da Transportes Navarro. Quando levantou o olhar, seus olhos se cruzaram. Helena, disse ele surpreso. Ela ficou gelada por um segundo. Era Sérgio Navarro, um velho amigo de Tiago. Haviam se passado mais de uma década, mas ele a reconheceu na hora. Não pode ser. Todos pensavam que você tinha ido embora do país. Shh, sussurrou ela. Ninguém pode saber que estou aqui. Sérgio franziu a testa. O que está fazendo trabalhando como faxineira? Depois te explico, mas preciso que consiga cópias dos contratos de transporte assinados este ano. Para quê? Porque tem dinheiro que não bate e preciso de provas. Ele a olhou hesitando uns segundos e depois assentiu. Por Tiago, vou fazer. Naquela noite, enquanto os demais funcionários iam embora, Helena revirou as gavetas da área de manutenção. Havia conseguido um cartão de acesso que um supervisor tinha esquecido numa prateleira. Essa credencial lhe permitia entrar no arquivo digital do 3º andar. Seu plano avançava. Começou a tirar fotos dos relatórios e guardá-las num pendrive que escondia dentro de sua vassoura, atrás de uma tampa falsa que ela mesma havia fabricado. Cada semana Sérgio passava pela empresa e lhe entregava mais documentos. Ninguém suspeitava de nada. Enquanto isso, no mesmo prédio, um jornalista chamado Oscar Beltrão começava a receber e-mails anônimos. As mensagens vinham sem assinatura,
mas continham detalhes muito precisos sobre fraudes internas no Grupo Transbrasil. Oscar trabalhava para um portal local e costumava cobrir histórias sobre injustiças trabalhistas. Os primeiros e-mails ignorou, até que um incluía uma fotografia, um relatório com a assinatura de Gustavo Andrade aprovando cortes ilegais nos benefícios dos funcionários. Isso chamou sua atenção. O assunto do e-mail dizia apenas: "A limpeza começa de cima." Sem saber, estava se comunicando diretamente com Helena. Na empresa, Gustavo Andrade continuava se comportando como se fosse dono do mundo. Tinha 38 anos, um ego enorme e um gosto particular por humilhar os outros. Naquela segunda-feira, ao chegar ao trabalho, viu Helena esfregando a entrada principal. "Cuidado com o chão!" gritou debochando. "Não quero que suje meus sapatos, senhora." "Pode deixar, doutor," respondeu ela com voz tranquila. "A vida já se encarrega de limpá-los." Ele nem sequer escutou a indireta. Ricardo Santos, seu antigo sócio, havia retornado ao Brasil após uma longa temporada no exterior. Gustavo o recebeu com sorrisos falsos, sabendo que precisava de seu voto para manter o controle da diretoria. "O negócio vai de vento em popa," dizia Gustavo. "Os números estão melhores que nunca." Ricardo assentiu, mas por dentro sabia que algo não batia. Os rumores de má gestão começavam a chegar até ele. Ainda assim, seu orgulho não lhe permitia imaginar que a mulher que traíra continuava viva e dentro de sua própria empresa. Helena, por sua vez, continuava escrevendo em sua caderneta preta. Às vezes anotava frases como "Cíntia, licença negada por filho doente", ou "reunião sexto andar", comentário preconceituoso do diretor. Guardava cada detalhe, não por vingança, mas porque sabia que o poder estava na verdade. Uma noite, ao sair do prédio, encontrou Maria Torres, outra faxineira, sentada no estacionamento chorando. "O que foi, Maria?" "Meu filho teve um acidente", soluçou. "Pedi licença, mas o chefe disse que se faltar, vão descontar do meu salário." Helena cerrou o punho. "Vá com seu filho. Eu cubro seu turno." "E se me demitirem?" "Deixe tentarem", respondeu com calma. "Um dia eles é que vão pedir licença." Enquanto Maria se afastava, Helena marcou um número de seu telefone. "Héctor", disse em voz baixa, "já é hora de preparar os papéis." Do outro lado, seu advogado respondeu com tom sereno. "Tem certeza?" "Totalmente. Esperei tempo demais." "Então, amanhã nos encontramos. Traga tudo que tem." "Você se surpreenderia com o que guardei todos esses anos", disse ela olhando sua caderneta. Helena chegou ao pequeno café da Vila Madalena logo antes do amanhecer. Era um lugar discreto, com luzes quentes e cheiro de pão fresquinho. Héctor Varela, seu advogado, já a esperava numa mesa do fundo com uma pasta grossa ao lado. "Pensei que nunca me ligaria", disse ele levantando o olhar. "Estava esperando o momento certo", respondeu Helena, deixando sua bolsa sobre a mesa. E chegou. Héctor abriu a pasta. "Trouxe os documentos originais, não é?" Helena assentiu e tirou de sua bolsa um envelope lacrado. Dentro estavam as cópias dos primeiros contratos societários assinados por seu marido Tiago e por Ricardo Santos. "Está tudo aí, incluindo a cláusula que me outorga os direitos sobre a parte dele após sua morte." Héctor sorriu levemente. "Perfeito. Com isso você pode convocar uma assembleia extraordinária quando quiser." Helena o olhou com calma. "Não quero fazer isso ainda. Falta algo." "O quê?" "Quero que eles mesmos se afundem antes que eu fale. Quero que o golpe chegue quando estiverem mais seguros de que ninguém pode tocá-los." Héctor assentiu. "Então, continuaremos juntando provas. Mas, Helena, quando decidir fazer, não haverá volta." "Eu sei", disse ela olhando pela janela. "Há 10 anos me preparando para isso. Não pretendo parar agora." Enquanto isso, no prédio do Grupo Transbrasil, o ambiente estava tenso. O jovem Ricardo Filho começava a notar coisas que não batiam. Os relatórios financeiros eram confusos, os benefícios sumiam e os rumores de demissões injustificadas cresciam a cada semana. Uma tarde se aproximou do departamento contábil com uma dúvida. "Com licença, poderia me mostrar os gastos de representação do último trimestre?" perguntou a uma funcionária. Ela o olhou nervosa.
Esses dados só o Dr. Andrade autoriza. Mas faço parte da equipe de análise. Desculpe, jovem, não posso mostrar nada. Naquela mesma noite, quando Helena passou para limpar o escritório, encontrou o rapaz sentado diante de sua mesa com expressão preocupada. Aconteceu alguma coisa, jovem Ricardo? Não entendo algumas coisas da área financeira, respondeu. Há movimentações que não aparecem nos relatórios públicos. Helena deixou o esfregão apoiado na parede. Às vezes, o que não aparece é o mais importante. A senhora acha que estão escondendo algo? Eu não acho, disse ela baixando a voz. Eu sei. Ele a olhou surpreso, mas ela apenas sorriu e continuou limpando. Na manhã seguinte, Gustavo Andrade reuniu a equipe diretiva na sala principal. Temos que cortar gastos, disse com tom firme. A área de limpeza custa demais. Estou considerando contratar uma empresa terceirizada mais barata. Patrícia Leiva, sua assistente, assentiu sem questionar. Também sugiro eliminar os vale-refeições, acrescentou Gustavo. Não precisamos disso. Ricardo Santos, o sócio majoritário visível, não opinou. Apenas observava em silêncio. Helena escutava do corredor, fingindo limpar o vidro. Cada palavra era mais um prego no caixão daquela equipe. Naquela noite, em sua casa modesta na zona leste de São Paulo, Helena colocou sobre a mesa a caderneta preta, o pendrive e um pacote de documentos que Sérgio Navarro havia lhe trazido. Com um abajur aceso, começou a organizar tudo. E-mails impressos, notas fiscais e fotografias de reuniões. Sabia que estava perto. Enquanto isso, o jornalista Oscar Beltrão continuava recebendo mensagens anônimas. Naquela semana, uma delas trazia nova evidência, um áudio. Escute, dizia a voz de Gustavo. Se reclamam, que se mandem. Quem não estiver feliz pode ir vender coxinha na rua. Oscar reproduziu várias vezes. A voz era clara, inconfundível. Decidiu que era hora de visitar a empresa. Dias depois chegou ao prédio com uma câmera pequena escondida na mochila. Pediu para falar com alguém do Departamento de Relações Públicas, mas disseram que não havia ninguém disponível. Ao sair, viu Helena limpando o saguão e a cumprimentou por cortesia. Ela o observou uns segundos, reconhecendo o nome no crachá. — O senhor é jornalista, verdade? — perguntou. — Sou, Oscar Beltrão. Estou fazendo uma matéria sobre condições trabalhistas. Helena baixou a voz. — Então está no lugar certo. Sem dizer mais, discretamente lhe passou um papel com um número de telefone. — Me ligue hoje à noite, mas não diga meu nome. Oscar a olhou surpreso. — Quem é a senhora? — Apenas alguém que há muito tempo limpa a sujeira dos outros, respondeu ela, e continuou esfregando como se nada tivesse acontecido. Naquela mesma noite conversaram por telefone. — O que quer que eu faça com essa informação? Perguntou Oscar. — Ainda nada, mas quando eu disser, publique tudo e não deixe que a calem. — A senhora faz parte do pessoal da limpeza? — Digamos que faço parte da história, disse ela desligando. Enquanto isso, dentro da empresa, Patrícia Leiva começou a suspeitar que alguém estava vazando documentos. Uma tarde, entrou no escritório de Gustavo com expressão preocupada. Alguém está passando informações confidenciais. Encontrei cópias de relatórios que nunca deveriam ter saído daqui. Gustavo bateu na mesa. Quem? Ainda não sei, mas pode ser alguém da área contábil ou um dos estagiários. Encontre o culpado, ordenou ele. E se tiver que demitir metade do pessoal, faça. Naquela mesma semana, demitiram 3 funcionários inocentes. Ricardo Filho os viu saindo com caixas nas mãos, confuso. Pela primeira vez começou a duvidar de seu pai e do próprio Gustavo. Em outro canto do prédio, Helena escutou as notícias da demissão enquanto limpava o corredor. Não disse nada, mas anotou os nomes em sua caderneta. Depois se aproximou da área de recursos humanos e deixou um envelope na caixa de sugestões internas. Dentro havia cópias de notas fiscais falsificadas e transferências aprovadas por Gustavo. Naquela noite voltou a se encontrar com Hector no mesmo café. — Tenho tudo, disse entregando um novo pendrive. Hector revisou os arquivos e a olhou impressionado. — Isso é suficiente para destituí-lo. — Ainda não, respondeu Helena. Ainda falta que se exponham entre eles.
Quero que se destruam com sua própria arrogância. Está jogando um jogo perigoso. Há 10 anos limpando a sujeira deles. Já não tenho medo. Quando saiu do café, o céu começava a chover. Helena caminhou devagar pela calçada sem guarda-chuva, deixando que a água encharcasse seu uniforme amarelo. Não fazia por drama. Fazia porque sentia que a tempestade que esperara tanto tempo finalmente estava por começar. E enquanto as luzes da cidade se refletiam nas poças, pensou em seu marido Tiago, no que ele teria dito se pudesse vê-la agora. Talvez sorrisse e lhe dissesse o mesmo de sempre. Helena, quando você limpa algo muito sujo, tem que fazer com calma. Se fizer depressa, só espalha a poeira. Ela sorriu sozinha com os olhos fechados. Sua calma estava por terminar. A limpeza verdadeira estava prestes a começar. Vamos fazer um jogo para quem lê os comentários. Escrevam a palavra vassoura na seção de comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Continuemos com a história. Os dias seguintes no grupo Trans Brasil foram um turbilhão. Os rumores sobre demissões, vazamentos e cortes corriam pelos corredores como corrente elétrica. O pessoal da limpeza, os motoristas e os administrativos falavam em voz baixa, sabendo que qualquer palavra poderia custar-lhes o emprego. Helena continuava cumprindo sua rotina com precisão. Chegava antes de todos. Ia embora depois que o último elevador se apagava. Mas essa calma aparente escondia algo. Cada movimento seu tinha um propósito. Já não apenas limpava, também colocava discretamente câmeras pequenas que seu amigo Sérgio havia lhe facilitado. As escondia atrás de quadros ou nos cantos do teto, exatamente onde os executivos costumavam falar sem filtro. Uma noite, uma dessas câmeras gravou algo que mudaria tudo. Gustavo Andrade e Patrícia Leiva estavam na sala de reuniões discutindo acaloradamente. Te disse que não podia mexer nesse dinheiro, reclamava ela. A área contábil já está desconfiando. Relaxa, Patrícia. Ninguém vai descobrir nada, respondeu ele com arrogância. E se descobrirem, então diremos que foi um erro administrativo. Sempre funciona. Helena assistiu ao vídeo de seu telefone na madrugada, com o coração acelerado. Baixou, guardou na memória e escreveu uma única linha em sua caderneta. Prova final conseguida. Enquanto isso, Ricardo Filho continuava notando coisas estranhas. Um dia, ao revisar uma pasta esquecida na impressora, encontrou uma folha com transferências dirigidas a uma conta desconhecida. O responsável pela aprovação era Gustavo Andrade. Não entendia muito de números, mas sabia que algo estava errado. Decidiu buscar ajuda e foi diretamente com a única pessoa na empresa que lhe inspirava confiança. Helena. Dona Helena, pode vir um momento? Disse em voz baixa. Claro, jovem. O que houve? Mostrou os papéis e ela os olhou com cuidado. Onde encontrou isso? Na impressora do 5º andar. Ninguém percebeu. Helena sorriu. Você tem bom olho. Guarde isso e não diga nada. A senhora sabe o que significa? Significa que logo vai haver uma limpeza muito grande. Ricardo Filho a olhou confuso, sem saber se falava sério ou em metáfora. Naquela mesma noite, Helena ligou para Hector. É hora de fazer, disse com voz firme. Convoque a assembleia. Tem certeza? Sim, e garante que o aviso chegue diretamente a Ricardo Santos e a Gustavo Andrade. Quero que os dois estejam presentes. Está pronta para enfrentá-los? Há anos esperando este dia, Hector. Minhas mãos já não tremem mais. No dia seguinte, a notícia da Assembleia Extraordinária correu entre os diretivos como um raio. Ninguém entendia quem a havia convocado nem por quê. Gustavo se mostrou irritado. Quem autorizou isso? Gritou em seu escritório. Não sei, respondeu Patrícia nervosa. A notificação veio do escritório Varela e Associados. E quem diabos é esse? Um advogado de Ribeirão Preto. Gustavo franziu o senho. Então alguém está brincando conosco. Enquanto eles tentavam entender o que acontecia, Oscar Beltrão continuava preparando sua matéria. Já tinha provas suficientes. Os áudios, os documentos e os depoimentos de vários ex-funcionários que haviam sido demitidos injustamente. Só esperava um sinal da fonte anônima. Esse sinal chegou naquela mesma tarde.
Uma mensagem curta, sem remetente. Amanhã às 10, Assembleia Geral. Leve a câmera. Helena passou toda a noite preparando sua roupa. Guardou o uniforme amarelo numa caixa e tirou do armário um conjunto que não usava há anos, uma blusa azul marinho e um blazer sóbrio. Diante do espelho, prendeu o cabelo e respirou fundo. Não era vaidade, era símbolo. Pela primeira vez em uma década, se vestiria como a mulher que realmente era. Ao chegar ao prédio, os guardas quase não a reconheceram. "Bom dia, senhora. Tem agendamento?" perguntou um. "Sim", respondeu ela com um sorriso tranquilo. "E pode acreditar, vocês não vão esquecer." Subiu ao 8º andar. As portas do elevador se abriram com um som metálico que lhe pareceu o eco de todos os anos que havia esperado. No corredor, Patrícia Leiva a viu passar e franziu o senho. "O que a da limpeza está fazendo aqui?" sussurrou para outro executivo. Mas Helena não se deteve. Entrou diretamente na sala de reuniões, onde já estavam sentados Gustavo, Ricardo Santos e o resto da mesa diretiva. Gustavo levantou o olhar molesto. "Desculpe, senhora, mas esta reunião é privada. O pessoal da limpeza não entra aqui." Helena o olhou com serenidade. "Não vim limpar, vim recuperar o que é meu." O silêncio foi imediato. Todos se entreolharam confusos. Ricardo a observou com atenção e seu rosto empalideceu. "Não pode ser", murmurou. "Helena", disse ela. "Pensou que não voltaria, não é? Que me havia apagado como se fosse poeira." Gustavo soltou uma risada nervosa. "Isso é uma piada. Alguém pode tirar esta senhora daqui?" Então entrou Héctor Varela, impecável com seu terno azul, portando uma pasta grossa. "Bom dia", disse com voz firme. "Sou o representante legal da senhora Helena Moraes, acionista majoritária do Grupo Transbrasil." O murmúrio foi instantâneo. "O que está dizendo?" gritou Gustavo. Héctor abriu a pasta e colocou sobre a mesa os documentos originais. "Aqui estão os contratos de fundação assinados pelo Sr. Tiago Moraes e pelo Sr. Ricardo Santos. Após a morte do Sr. Moraes, os direitos passaram legalmente à sua esposa, a Sra. Helena Moraes." Ricardo tentou falar, mas não encontrou palavras. Helena o olhou diretamente. "Durante 10 anos trabalhei aqui recolhendo sua sujeira e escutando como falavam dos funcionários como se fossem descartáveis." Gustavo se levantou furioso. "Isso é uma fraude." "Fraude", repetiu Héctor. "É desviar fundos, assinar transferências falsas e alterar os demonstrativos financeiros. Temos provas de tudo isso." Helena tirou seu telefone e projetou na tela da sala o vídeo gravado por suas câmeras. A voz de Gustavo soou alta e clara. "Se reclamam, que se mandem. Sempre haverá quem limpe por menos dinheiro." Ninguém disse uma palavra. Ricardo baixou a cabeça envergonhado. Gustavo tentou sair, mas 2 seguranças já esperavam do lado de fora. "Por ordem da acionista majoritária", disse Héctor. "Fica destituído de seu cargo com efeito imediato." Helena caminhou até a cabeceira da mesa e apoiou as mãos sobre a mesa luxuosa. "Limpeza completada", disse com voz firme. Gustavo saiu escoltado sem olhar para trás. O silêncio foi absoluto. Ricardo continuava imóvel com os olhos perdidos. "Nunca quis fazer mal a você", disse com voz trêmula. "Não fez", respondeu Helena. "Me fez mais forte." Depois se voltou para o resto dos presentes. "Hoje começa uma nova etapa para a Transbrasil, e desta vez quem trabalha aqui será ouvido." Ao sair da sala, o murmúrio dos funcionários se espalhou como um rumor impossível. A faxineira que ninguém via acabara de demitir o chefe, e pela primeira vez em muitos anos, o prédio inteiro sentiu que algo limpo, verdadeiramente limpo, estava começando. O dia depois da Assembleia, o Grupo Transbrasil amanheceu diferente. O rumor já não era segredo. A mulher que limpava os corredores era a verdadeira dona da empresa. Alguns funcionários tomavam como brincadeira, outros comentavam em voz baixa, temendo represálias. Mas todos tinham a mesma dúvida: como era possível? Helena chegou cedo, vestida com o mesmo conjunto do dia anterior. Desta vez,
Não entrou pela porta dos fundos, nem usou o elevador de serviço. Entrou pela porta principal. Os guardas se perfilaram sem que ela pedisse. O logotipo dourado da Transbrasil brilhava sobre a parede do saguão e, pela primeira vez em muito tempo, ela o olhou sem raiva. Subiu diretamente a seu novo escritório, o que antes havia pertencido a Gustavo Andrade. Sobre a mesa ainda havia uma caneca com seu nome gravado. Helena a pegou, esvaziou na lixeira e a colocou de lado, limpa. Não fez com ódio, mas com a calma de quem entende que as coisas velhas devem dar espaço às novas. Às 9 em ponto, convocou todos os funcionários do prédio para uma reunião geral. Os corredores se encheram de murmúrios. Os motoristas, as recepcionistas, o pessoal da limpeza e os administrativos se reuniram no salão principal, olhando incrédulos como Helena subia ao palco. "Bom dia a todos", disse com voz firme. "Sei que muitos não entendem o que aconteceu ontem e têm razão. Foi algo que ninguém viu vindo. O silêncio era total. Durante 10 anos trabalhei aqui como faxineira. Escutei suas queixas, vi as injustiças e senti na própria pele o que significa ser invisível. Alguns baixaram a cabeça envergonhados. Mas hoje isso termina. Esta empresa foi fundada com esforço, não com arrogância. E quero que volte a ser o que era, um lugar digno para todos." Uma mulher de recursos humanos levantou a mão. "O que vai acontecer com as demissões recentes?" "Serão revisadas", respondeu Helena. "Se alguém foi demitido injustamente, terá a oportunidade de voltar." Outro funcionário perguntou. "E os benefícios que eliminaram serão restituídos?" "Sim. E quero que saibam que de agora em diante, os benefícios, as horas extras e as férias não se decidirão atrás de uma porta fechada." Um murmúrio percorreu a sala, não de medo, mas de alívio. No fundo, Pedro Luna, um dos motoristas, levantou seu boné e gritou: "Assim se fala, chefe." As risadas encheram o lugar. Helena sorriu sem se acostumar ainda a que a chamassem assim. "Não sou a chefe de vocês", disse. "Sou parte da mesma equipe, só que desta vez me toca limpar de cima para baixo." Depois da reunião, muitos funcionários se aproximaram para cumprimentá-la. Maria Torres, a faxineira que havia chorado por seu filho, lhe deu um abraço. "Obrigada por não esquecer de nós, dona Helena." "Agora me chame só de Helena", respondeu ela com carinho. "Todos aqui merecem respeito, não títulos." Enquanto isso, no escritório do antigo sócio, Ricardo Santos se debatia entre a culpa e a humilhação. Seu filho, Ricardo Filho, entrou sem bater na porta. "Por que não me disse nada?", reclamou. "Por que me fez acreditar que Helena era uma desconhecida?" Ricardo passou a mão pelo rosto cansado. "Você não entenderia. Foi há muito tempo." "Claro que entendo", respondeu o jovem. "Você roubou algo que não lhe pertencia." O pai se levantou alçando a voz. "Sua mãe estava doente. Precisávamos do dinheiro." "Não tente se justificar", replicou o filho. "Ela não tirou nada de você. Você é que tirou dela." O silêncio encheu a sala. Pela primeira vez, Ricardo Filho viu seu pai como realmente era. Um homem derrotado por suas próprias decisões. Sem dizer mais, saiu do escritório e fechou a porta. Horas depois, os noticiários locais e as redes sociais começaram a falar do escândalo. O jornalista Oscar Beltrão havia publicado sua matéria com o título "A Mulher que Limpou a Corrupção, 10 anos trabalhando como faxineira na empresa que fundou." A nota se tornou viral em questão de horas. As imagens do momento em que Helena destituía o CEO se espalharam por todos os meios. Alguns a chamavam de "a chefe invisível", outros de "a dona silenciosa", mas a ela não importavam os nomes. Enquanto os telefones da empresa tocavam sem parar, Helena permanecia em seu escritório revisando contratos. "Quer que dê uma entrevista coletiva?", perguntou Hector por telefone. "Não", respondeu ela. "Não tenho nada a provar. O importante não é que me vejam, mas que a mensagem fique clara." No entanto, o escândalo não tardou em incomodar certos investidores. Patrícia Leiva, que havia guardado silêncio durante a assembleia, tentou se aproximar. "Helena", disse com um tom suave, "talvez devêssemos lidar com isso com mais discrição."
A imprensa pode prejudicar a imagem da companhia. Helena levantou o olhar de seus papéis. A imagem se limpa com fatos, não com desculpas. Se querem reputação, comecem por respeitar as pessoas que os fazem ganhar dinheiro. Patrícia não respondeu, apenas assentiu e saiu do escritório. Naquela mesma tarde, Oscar Beltrão foi procurá-la. Senhora Moraes, poderia me dar uma entrevista? Helena o observou uns segundos. Apenas se me prometer uma coisa. O que quiser. Não fale de mim, fale deles, dos que trabalham, dos que aguentam o maltrato, dos que continuam vindo cada dia sem saber que também merecem respeito. Oscar sorriu. Fechado. E outra coisa, acrescentou ela, não publique meu endereço. Já tenho gente suficiente batendo na porta. Ao anoitecer, os corredores do prédio se sentiam distintos. O ambiente já não era de medo, mas de curiosidade, até esperança. Os funcionários ficavam mais tempo conversando, alguns rindo pela primeira vez em meses. Helena caminhava pelos corredores, observando as mesas, as plantas e as janelas limpas. Ao chegar à porta da área de manutenção, se deteve. O carrinho amarelo de limpeza continuava ali, tal como havia deixado. Olhou em silêncio e sorriu. Não vou guardá-lo ainda, murmurou. Ainda há muito que limpar. No dia seguinte convocou uma nova reunião, mas desta vez não com executivos, e sim com trabalhadores de todos os níveis. Quero escutá-los, disse. Não me interessa falar sozinha. Durante 2 horas, os funcionários contaram tudo que nunca se haviam atrevido a dizer. As horas extras não pagas, os insultos, os tratamentos injustos. Helena tomou nota de tudo. Cada uma dessas coisas se resolverá, prometeu. E se alguém tentar impedir, vá embora. Assim de simples. Quando a reunião terminou, Pedro Luna se aproximou com um sorriso e ofereceu um refrigerante. A sua saúde, chefe. Helena levantou a lata e bateu com a dele. Pelos que nunca paramos de trabalhar, disse. Naquela noite, ao sair do prédio, viu um grupo de funcionários rindo diante do portão. O ambiente era outro. Helena respirou fundo. Sabia que o mais difícil apenas começava, mas pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava limpando algo maior que um chão. Estava limpando uma história inteira. Durante as semanas seguintes, o Grupo Transbrasil se converteu em campo de prova. Os funcionários estavam entusiasmados com as mudanças, mas nem todos compartilhavam esse sentimento. Nos andares superiores, os diretivos mais antigos cochichavam nos corredores, questionando a autoridade de Helena. Uma mulher da limpeza não pode dirigir uma corporação, dizia um. Isso não vai durar, acrescentava outro. Logo cometerá um erro e tudo voltará ao normal. Helena escutava esses comentários cada vez que passava perto, mas já não a afetavam. Havia passado 10 anos ouvindo coisas piores. Agora o importante era agir. Sua primeira ordem foi auditar todos os contratos assinados durante os últimos 5 anos. Descobriram dezenas de irregularidades, sobrepreços, fornecedores fantasmas, gastos inflados. Entre eles estava Transportes do Norte, uma empresa que supostamente prestava serviços logísticos, mas que na realidade não existia. As faturas iam para uma conta ligada a Ricardo Santos. Temos a prova, disse Héctor Varela ao mostrar os documentos. Isso é desvio de verbas. Helena os olhou com serenidade. Não quero processos ainda. Que seja a verdade que o alcance, e se ele se antecipar, que tente. Tenho mais paciência que ele. Mas Ricardo não pensava ficar quieto. Humilhado pela exposição pública, começou a contatar jornalistas aliados e vazar versões falsas da história. Afirmava que Helena havia falsificado os papéis, que manipulou a Assembleia, que estava doente e fora de controle. Um telejornal local até transmitiu uma entrevista onde um suposto ex-funcionário garantia que tudo era uma montagem. Helena viu a matéria pela televisão e simplesmente disse: quanto mais gritam, mais medo têm. No entanto, a situação sim começou a inquietar alguns investidores estrangeiros. Helena decidiu enfrentar de maneira direta, convocou uma coletiva de imprensa e, para surpresa de todos, aceitou falar pela primeira vez diante das câmeras. Quando os jornalistas se reuniram no auditório,
esperavam ver uma executiva altiva. Em vez disso, apareceu ela com um traje simples e o cabelo preso sem adornos. Colocou-se diante do microfone e disse com voz tranquila: "Ouvi muitas coisas nos últimos dias. Que menti, que roubei, que inventei minha história." Fez uma pausa. "A verdade é simples. Trabalhei 10 anos na minha própria empresa para entender como as pessoas de cima tratam as de baixo. E o que vi foi decepcionante." Mostrou documentos, datas e nomes. "Não me interessa o escândalo. Me interessa a justiça. O trabalho de cada pessoa vale, e quem não entende isso não tem lugar aqui." As câmeras gravaram cada palavra. A entrevista durou menos de 10 minutos, mas foi suficiente para reverter o dano. Os meios começaram a mudar o tom. As manchetes agora diziam: "A dona que se infiltrou para limpar sua empresa por dentro." Enquanto isso, Ricardo Santos assistia à transmissão de seu escritório. Bateu na mesa com fúria. "Não pode ser. Como consegue?" Seu filho o observava em silêncio. "Pai, já pare." O que disse? "Pare de lutar contra ela. Se continuar, vai acabar pior." Ricardo o olhou com desprezo. "Você não entende o mundo dos negócios." "Não, pai, você não entende o valor da vergonha." Ricardo Filho saiu do lugar e, sem pensar muito, foi direto ao escritório de Helena. Quando a secretária o anunciou, ela o fez passar imediatamente. "Sabia que viria", disse Helena com um leve sorriso. "Não vim me desculpar por ele. Vim dizer que quero ajudar." "Ajudar? Por quê?" "Porque o que meu pai fez estava errado e não quero seguir esse caminho." Helena o observou em silêncio durante uns segundos. "Está disposto a contar o que sabe?" "Sim. Posso entregar os e-mails que encontrei, os documentos que ele assinou." "Então se prepare. Não será fácil, mas às vezes é preciso limpar o que outros sujaram." Naquela mesma tarde, Helena e Hector incorporaram os arquivos do jovem à investigação interna. Era a última peça do quebra-cabeças. Enquanto isso, as mudanças dentro da empresa continuavam avançando. A área de recursos humanos implementou novas políticas de bem-estar, restabeleceram os benefícios por produtividade e reabriram o refeitório que havia sido fechado por corte de gastos. Helena visitava cada departamento pessoalmente. Falava com os motoristas, os operadores, os técnicos. Não fazia para posar, mas para escutar. "Como vão as rotas de entrega?" perguntava aos motoristas. "Muito melhor, dona Helena. Agora pelo menos pagam nossas horas extras." "Isso não é favor", respondia. "É justo." A imprensa começou a segui-la por todos os lados. Alguns a comparavam com empresários icônicos, outros a criticavam por falta de experiência executiva. A ela não importava. Sabia que a mudança verdadeira não estava nos jornais, mas nos corredores. Uma tarde, enquanto revisava relatórios, Hector entrou com expressão séria. "Ricardo planeja um processo", disse. "Alega que você o enganou com documentos falsos." Helena suspirou. Sabia que tentaria. Pode ser perigoso. Os meios podem voltar a atacá-la. Deixe tentarem. Tenho algo que ele não tem, a verdade e paciência. Mas o que Ricardo não sabia era que seu próprio filho havia entregado as provas à imprensa. Dias depois, um telejornal noturno publicou uma matéria especial com os documentos assinados por ele, demonstrando os desvios de dinheiro e as empresas falsas. A notícia caiu como uma bomba. Ricardo foi citado para depor e suas contas foram congeladas. Quando Helena viu a transmissão, não sorriu nem comemorou. Apenas disse em voz baixa: "As coisas sempre caem por seu próprio peso." No dia seguinte, o ambiente na Transbrasil era diferente. Outra vez, os funcionários caminhavam eretos, com ar de orgulho. Helena convocou outra reunião geral. "Sei que tem sido um tempo difícil", disse, "mas este é só o começo." "E o que vem agora, chefe?" perguntou um dos técnicos. "Agora faremos que a Transbrasil seja exemplo, não pelo luxo, mas pela decência." Depois da reunião, ficou sozinha na sala. Caminhou até a janela e observou a cidade se estendendo sob o entardecer. Pensou em tudo o que havia passado, as noites de limpeza, as conversas que fingia não escutar, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz.
Algumas horas depois, Oscar Beltrão publicou um novo artigo intitulado A Limpeza Continua. Como uma faxineira mudou as regras do poder. O texto terminava com uma frase sua: limpar não é humilhante. Humilhante é sujar e esperar que outros façam por você. Naquela noite, Helena voltou para casa tarde. Acendeu a luz da cozinha, serviu uma xícara de café e abriu a velha caderneta preta. Passou as páginas cheias de anotações, datas e nomes. Depois, pegou uma caneta e escreveu na última folha: fim de ciclo. Fechou a caderneta, aguardou numa gaveta e suspirou. A guerra não havia terminado completamente, mas o terreno já estava limpo. O que viesse depois, ela saberia enfrentar. Vamos fazer outra brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra justiça. Quem chegou até aqui vai entender a piada. Continuemos com a história. O processo contra Ricardo Santos avançou mais rápido do que todos esperavam. As provas eram tão claras que nem seus próprios advogados tentaram negá-las. Contas falsas, contratos simulados, transferências sem justificativa. Tudo que durante anos se ocultou sob discursos elegantes saiu à luz. Os noticiários o mostravam entrando nos tribunais com o rosto pálido e os ombros caídos. Já não era o empresário respeitado, mas um homem preso em suas próprias armadilhas. Helena não assistiu a nenhuma audiência. Não precisava vê-lo. Bastava saber que a verdade finalmente estava ocupando o lugar que lhe correspondia. No entanto, um dia recebeu uma carta escrita à mão. Era de Ricardo, que dizia: sei que não tenho direito de pedir perdão, mas faço assim mesmo, não por mim, mas por meu filho. Tomara que ele não herde meus erros. Helena leu a carta em silêncio. Não sentiu ódio nem alívio. Apenas entendeu que até a gente mais soberba pode se arrepender quando já não tem mais nada a perder. Guardou a carta na caderneta preta e seguiu com seu dia. No Grupo Transbrasil a atmosfera era outra. Os funcionários já não temiam falar. As reuniões eram mais curtas, as decisões se tomavam em equipe e as portas da diretoria estavam sempre abertas. O refeitório agora servia comida quente para todos, sem distinções entre cargos. Os guardas, os motoristas e os técnicos almoçavam junto aos gerentes, algo impensável meses atrás. Um dia, Helena desceu ao depósito e encontrou Pedro Luna e outros trabalhadores decorando uma parede. "O que estão fazendo?" perguntou. Pedro sorriu. "Pintando algo que nos lembre quem somos." Quando se aproximou, viu um mural com o logotipo da empresa e uma frase que dizia: "Aqui todos somos Transbrasil." Helena ficou observando uns segundos comovida. "Está lindo", disse, "mas falta algo." Pegou um marcador e embaixo da frase escreveu com sua letra firme: "O respeito não se pede, se dá." Todos aplaudiram. Enquanto isso, o jovem Ricardo Filho havia se convertido num de seus principais aliados. Trabalhava na área de auditoria interna e ajudava a revisar os processos para garantir que nada voltasse a se corromper. Um dia, enquanto revisavam documentos em seu escritório, disse: "Alguma vez pensou em deixar tudo isso?" Helena o olhou e sorriu. "Muitas vezes. Mas se tivesse ido embora, eles continuariam aqui fazendo a mesma coisa." "Meu pai", disse ele baixando a voz, "não sei se conseguirei perdoá-lo." "Não precisa fazer", respondeu ela. "Às vezes o perdão não é para o outro, mas para seguir caminhando." Os meses passaram e a empresa começou a recuperar seu prestígio. Novos contratos chegavam, os clientes retornavam e a imprensa continuava falando do caso Transbrasil como exemplo de transformação. Oscar Beltrão, o jornalista, preparava um documentário para a televisão. Pediu permissão a Helena para gravar dentro das instalações. "Não quero câmeras no meu escritório", disse ela. "Mas podem gravar as pessoas. Eles são a história." "Nenhuma entrevista?" insistiu ele. Helena pensou um momento. "Apenas uma condição. Não quero que me filmem falando. Quero que seja minha voz, não meu rosto." O documentário estreou um mês depois. As imagens mostravam funcionários rindo, compartilhando histórias e contando como havia mudado sua vida desde a chegada de Helena. A narração em off dizia: "Durante anos, a viam passar sem olhá-la.
Acreditavam que era invisível, mas às vezes o silêncio observa, escuta e espera. E quando o momento chega, o silêncio fala com mais força que qualquer grito. A exibição foi um sucesso. Nas redes sociais, milhares de pessoas compartilharam fragmentos com mensagens de admiração. Alguns a chamavam de inspiração, outros de exemplo. Mas Helena não buscava fama. Enquanto os comentários inundavam a internet, ela continuava em sua mesa revisando relatórios e assinando licenças para funcionários que queriam passar mais tempo com suas famílias. Naquela noite, quando todos foram embora, desceu sozinha ao saguão. O prédio estava em silêncio, igual a 10 anos atrás, quando era apenas a faxineira. Caminhou até o carrinho amarelo que ainda guardava na área de manutenção. Tocou com carinho, como quem cumprimenta um velho amigo. "Obrigada por me acompanhar", sussurrou. "Se não fosse por você, nunca teria aprendido tanto." De repente escutou passos. Era Maria Torres, a mesma mulher que uma vez chorou por não poder visitar seu filho no hospital. "Dona Helena", disse sorrindo, "meu filho se forma mês que vem. Queria agradecer por tudo." "Não me agradeça", respondeu Helena. "Apenas garanta que esteja com ele nesse dia." "Claro que sim. E diga que nunca esqueça que sua mãe é uma mulher corajosa." Maria se foi emocionada. Helena ficou olhando o reflexo das luzes no chão recém-encerado. O mesmo lugar onde um dia a humilharam, agora brilhava de outra forma. Não era o brilho do mármore, mas o da dignidade. Uns dias depois, Héctor Varela a visitou com boas notícias. "O julgamento terminou", anunciou. "Ricardo aceitou as acusações e devolverá parte do dinheiro. Irá preso?" "Provavelmente sim, mas seu filho não quis testemunhar contra ele. Disse que já foi castigo suficiente." Helena assentiu. "Tem razão. Há feridas que não precisam de mais golpes." Antes de ir embora, Héctor perguntou: "E você? O que vai fazer agora que tudo se resolveu?" Helena ficou pensando uns segundos. "Seguirei trabalhando. Não vim para ganhar uma batalha. Vim para mudar uma forma de pensar." "Não acha que já fez isso?" "Ainda não. Falta limpar o mais difícil, o ego." Capítulo 34. O reconhecimento com o tempo. O Grupo Transbrasil foi reconhecido como uma das empresas mais éticas do Brasil. Receberam prêmios, apareceram em revistas, mas Helena sempre rejeitava as entrevistas pessoais. "Se querem uma foto", dizia, "que apareça todo mundo. Eu já tive visibilidade suficiente varrendo o chão." Uma tarde de sexta-feira, Ricardo Filho entrou em seu escritório com um envelope. "Isso é para a senhora", disse. Dentro havia um desenho feito pelo filho de Maria com lápis de cor. Era um retrato dela com um uniforme amarelo e uma vassoura na mão. Embaixo, uma frase infantil escrita com letra torta. "Obrigado por limpar o que outros sujaram." Helena sorriu. De todos os reconhecimentos que havia recebido, esse era o mais importante. Ao cair da noite, subiu ao terraço do prédio e olhou as luzes de São Paulo se estendendo como um mar brilhante. O vento mexia seu cabelo e por um instante pensou em Tiago. "Conseguimos", sussurrou. "O sonho continua vivo." Fechou os olhos um momento. Sabia que ainda restavam desafios, mas também sabia que nada poderia voltar a sujar o que havia limpado com tanta paciência. O poder não estava nos títulos, mas na verdade. E a verdade, no final, sempre brilha. Capítulo 35. O futuro. Passaram alguns meses desde que o Grupo Transbrasil se transformou completamente. Os velhos escritórios já não cheiravam a prepotência nem medo. O prédio era o mesmo, mas o ambiente era diferente. As paredes pareciam respirar tranquilidade. Os funcionários se cumprimentavam com um sorriso sincero e até os corredores tinham outro brilho. Helena continuava chegando cedo, embora já não precisasse. Era um hábito impossível de quebrar. Às vezes, entrava antes de todos e se servia um café no refeitório, observando como a luz da manhã se filtrava pelos janelões. Aquela calma lhe lembrava seus primeiros dias como faxineira quando ninguém a via. Mas agora não se tratava de invisibilidade, e sim de paz. Uma sexta-feira à tarde, depois de uma longa jornada, Héctor Varela passou para se despedir.
Amanhã tenho que viajar para Brasília por uns dias, disse. Antes queria te dar isto. Entregou uma pasta com os documentos finais do caso Transbrasil. Está tudo encerrado oficialmente. Já não resta nenhum pendente. Helena recebeu com um sorriso. Obrigada por me acompanhar em tudo isso, Hector. Obrigado eu, respondeu ele. Você me lembrou porque me tornei advogado. Quando ele foi embora, Helena ficou sozinha em seu escritório. Abriu a pasta, revisou os carimbos e depois aguardou na gaveta inferior da mesa. Sabia que esse capítulo havia terminado, mas havia outro pendente, um que não estava em nenhum documento. Epílogo. A visita ao cemitério. No dia seguinte se levantou cedo, vestiu um conjunto simples e pegou um táxi rumo aos arredores de São Paulo. O caminho era tranquilo, com montanhas ao fundo e nuvens baixas cobrindo o céu. O motorista a olhou pelo retrovisor. Vai visitar alguém? Sim, respondeu ela com um leve sorriso. Alguém que me ensinou a acreditar. Chegaram a um pequeno cemitério cercado de árvores. Helena caminhou entre as lápides até chegar a uma de pedra cinza com o nome gravado. Tiago Moraes, 1974, 2004. Ficou de pé diante do túmulo por uns segundos em silêncio. Depois, colocou sobre a lápide um ramo de flores frescas e, junto a elas, uma caderneta preta gasta pelo tempo. Era a mesma que havia usado durante 10 anos para anotar tudo que via e escutava. Trouxe a caderneta, Tiago, disse com voz suave. Já não preciso mais dela. Passou a mão sobre a capa com carinho. A empresa voltou a fazer o que queríamos. Não foi fácil, mas conseguimos. O vento soprou entre as árvores e o som pareceu uma resposta. Helena sorriu. Prometi que não deixaria que destruíssem seu sonho. Fez uma pausa e acrescentou com um olhar firme. E também aprendi algo. O poder sem empatia não vale nada. Sentou na bancada junto ao túmulo e ficou olhando o horizonte. Durante um momento, recordou as noites sem dormir, os insultos, os olhares de desprezo. Recordou o dia em que Gustavo a mandou limpar uma mancha inexistente no chão, como se sua dignidade valesse menos que um pano. E depois recordou o instante em que o demitiu diante de todos de cabeça erguida. Não foi vingança, murmurou. Foi justiça. Levantou-se, arrumou as flores e deu uma última olhada no nome de seu marido. Descanse tranquilo, amor. Já limpei tudo. Ao sair do cemitério, o céu começava a se abrir. O sol iluminava as ruas molhadas e o ar cheirava a terra nova, como depois de uma tempestade. Helena caminhou devagar, sem pressa. Sabia que o passado finalmente havia ficado para trás. Final. A limpeza eterna. Dias depois voltou à empresa. Ao entrar, todos a cumprimentaram com um sorriso e alguns aplausos espontâneos. Não era uma celebração planejada, apenas uma mostra de carinho. Helena agradeceu com um gesto e subiu a seu escritório. Sobre sua mesa havia uma carta. Dizia simplesmente: Obrigado por nos ensinar que o trabalho digno não se mede pelo uniforme, mas pelo coração com que se faz. Seus funcionários. Seus olhos se umedeceram, mas respirou fundo. Não queria chorar, mas lembrar. Aproximou-se da janela, olhando a cidade viva sob a luz do meio-dia. Ao longe, se viam os caminhões da Transbrasil saindo da base com as novas cores da empresa. Já não eram cinzas, agora eram amarelos, como seu antigo uniforme. Sorriu ao vê-los. Essa cor que durante anos representou humildade, agora simbolizava força e renascimento. Ao cair da tarde, desceu ao refeitório, onde os funcionários compartilhavam bolo pelo aniversário da fundação da empresa. Pedro Luna levantou seu refrigerante. Pela chefe que nos ensinou a não nos rendermos. Ela levantou seu copo também. Por todos os que nunca pararam de trabalhar, respondeu. As risadas encheram o lugar. Não havia hierarquias, apenas pessoas celebrando ter recuperado a dignidade. Naquela noite, ao fechar o prédio, Helena caminhou uma última vez pelos corredores iluminados. Cada canto lhe recordava algo: os anos de silêncio, as madrugadas limpando o chão, as lágrimas de Maria, o sorriso de Ricardo Filho, o apoio de Hector.
tudo havia valido a pena. Ao chegar ao saguão, se deteve diante do mural que dizia: "Aqui todos somos Transbrasil". Passou a mão sobre as letras, respirou fundo e sussurrou: "Isso queria Tiago desde o princípio, que todos fôssemos parte da mesma coisa". Ficou um momento olhando o reflexo das luzes no chão, depois se virou e saiu. O vento noturno a recebeu com suavidade. Era um vento limpo, livre como ela. Mensagem final. Às vezes o poder se esconde onde ninguém olha. Às vezes a pessoa que limpa o chão é quem construiu a casa. Nunca subestime quem cala, porque o silêncio, quando chega o momento, pode mudar tudo. Helena Moraes nos ensinou que a dignidade não depende do cargo que ocupamos, mas da forma como tratamos uns aos outros, que a paciência pode ser a arma mais poderosa e que no final a verdade sempre encontra seu caminho. Sua história nos lembra que cada pessoa, seja ela faxineira, motorista, executivo ou dono, merece respeito. E que quando trabalhamos unidos, sem preconceitos nem discriminação, somos capazes de construir algo verdadeiramente limpo e belo. O que você achou desta história? Deixe sua opinião nos comentários. Conte qual parte foi sua favorita e avalie esta história de 0 a 10. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. E se ficou com vontade de mais, clique aqui na tela para ver outra história emocionante que vai te encantar. Um abraço e nos vemos na próxima.